vamos agora para a doutora Luciana Sardinha, do Ministério da Saúde. Eu vou mudar um pouquinho o esquema do nosso trabalho. A doutora Luciana Monteiro Vasconcelos Sardinha, muito obrigada por ter aceito o convite. Estamos muito felizes com sua presença aqui. A doutora Luciana vai falar sobre o plano de enfrentamento às DCNTs no Brasil e status da atualização e incorporação das prioridades levantadas pelo Fórum DCNTs. Por favor. Primeiro, eu quero agradecer o convite. Estão me ouvindo bem? Está tudo certo? Eu quero agradecer o convite, o Ministério da Saúde, né, em nome da Coordenação Geral de Doenças Graves Não Transmissíveis. A gente sabe da importância desse tema, né, para a política pública brasileira e mundial, pela grande carga global de doença que isso acarreta. A gente sabe da complexidade para o enfrentamento dessas doenças e que a resolução disso só pode ser vista, só pode ser feita, só pode ser iniciada ou continuada se a gente estiver com esse enfoque multidisciplinar, multissetorial, com a presença e a parceria da sociedade civil, com essa parceria público-privado, porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, a gente precisa unir esforços para isso. Eu vou tentar colocar aqui a apresentação. Só um minuto. Aparece para todos? Vou começar, sim. Então, a gente está propondo, nós temos no Brasil um histórico, vou começar fazendo um breve histórico, do Plano de Ações Estratégicos para o Enfrentamento das Doenças Crônicas no Brasil. Ele foi proposto em 2011, né? Hoje a gente pôde ouvir a Débora Malta, ela estava à época nessa coordenação, né, desse plano, e ele foi proposto de 2011 a 2022, e ele foi estruturado, à época, a partir de uma análise de situação de saúde, né, uma abordagem integral das doenças crônicas não transmissíveis. Ele foi proposto a partir de 3 eixos estratégicos para serem trabalhados. O primeiro, que trata de vigilância, informação, avaliação e monitoramento. O segundo, promoção da saúde. E o terceiro, cuidado integral às doenças crônicas. Ele é de alcance nacional e pensando em estados, Distrito Federal e municípios, e a partir disso, então, desde que ele foi lançado, é feito relatórios dessas implementações e encontros presenciais regulares para poder ver em que ponto está e como tem acontecido as doenças e os seus fatores de risco no Brasil. E por que, então, que a gente está falando de um plano de doenças graves? Por que os agravos nessa nova perspectiva de atualização desse plano? Em 2019, então, nós colocamos como meta colocar os acidentes e violências também junto às doenças crônicas. Primeiro, porque os fatores de risco, muitos deles estão muito associados. O exemplo do álcool. Então, você não pode falar em álcool só como fator de risco para as doenças crônicas. Ele é também um fator de risco para os acidentes, seja os de transporte terrestre e outros, as violências. Então, por isso, a gente resolveu que isso era importante nesse momento, depois desse amadurecimento do plano que já estava vigente, a gente agregar, então, os agravos. A questão também de atualizar, porque a gente já está próxima da finalização, né, desse plano que está proposto até 22, a necessidade de alinhar os ODS, né, com essa Agenda 2030, então, juntar o plano com a Agenda 2030. A outra proposição foi de abranger ações, né, que efetivamente já estejam comprovadas a nível nacional e mundial para que a gente possa estar monitorando e trabalhando para isso, e pautar essa agenda das doenças e agravos não transmissíveis nesse novo governo. Então, nós preparamos algumas etapas para a elaboração desse plano de Dante, então uma coisa mais abrangente,
E a primeira etapa foi pensar, então, numa matriz, onde a gente pensou em eixos e linhas de ação. Então, a gente pensou, eu estou mostrando uma tabela, não sei se está visível para todo mundo, mas a gente pensou que os eixos poderiam ser promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, atenção integral e vigilância em saúde. E pensou que as linhas de ação poderiam ser ambientes e territórios saudáveis, desenvolvimento saudável nos ciclos de vida, a questão da equidade, a questão da saúde mental, também da gestão de conhecimento e informação para a saúde, inovação em saúde, educação e comunicação. Para cada uma dessas linhas de ação, a gente ia colocar por eixo algumas ações e atividades. Depois que a gente preparou essa matriz, a gente tinha, então, posto algumas outras etapas, todas aí estão em verde, então eu vou detalhar cada uma delas, todas elas nós já passamos. E aí nós fizemos, então, um primeiro mapeamento dessa versão desse novo plano de Dante, consultando todas as áreas do Ministério da Saúde, todas foram consultadas. Nós fizemos mais de 15 reuniões internas, onde colocávamos pelo eixo, ou pelo plano, ou pela linha de ação, e a gente escutou as áreas do Ministério, depois mandou essa matriz para cada uma das áreas preencher com aquilo que já faz, com aquilo que tem como perspectiva para que a gente pudesse ter uma noção. Depois disso, a gente fez reunião com especialistas, e muitos dos que estão aqui hoje, né, nesse fórum, puderam participar, onde a gente ouviu quais eram as expectativas, o que poderia ser feito. Depois nós fizemos um fórum nacional, onde nós chamamos os gestores estaduais e municipais para ver como é que estavam lidando com o plano vigente e o que tinham também como expectativa. E aí, a partir de tudo isso, a gente verificou a consonância com as recomendações mundiais, com as políticas de promoção da saúde, a política de redução de mortalidade por acidentes e violências, entre outros. Aqui, rapidamente, mostrando que depois que a gente construiu essa matriz, nós recebemos 92 proposições, né, de todas essas fontes que eu falei, e aqui uma breve distribuição disso, por eixo, né, que a gente estava propondo. Então, de prevenção de doenças e agravos, nós tivemos 14 proposições, vigilância em saúde, 18, atenção integral, 25, promoção da saúde, 35. Como é que se distribuiu isso? A gente fez uma análise de conteúdo para ver, dentro dessas consultas, como é que se verificou essa frequência. E aí a gente viu que atividade física, álcool, violência estavam muito bem representadas, mas nos chamou a atenção algumas coisas. Se vocês observarem, está num azulzinho claro, já quase em cima do círculo, hipertensão e diabetes. Nós estamos falando de doenças crônicas também. Então, a gente imaginou que para diabetes e hipertensão ia ter muita proposição, ia ter muito que ser falado. E foi muito pouco. E aí a gente viu que essas distribuições não estavam equânimes. Aí olhamos também as proposições conforme a estratégia de implementação. A gente viu que redes de saúde foi muito bem falado, Advox, trabalhar nas escolas, entre outros. Mas algumas coisas foram muito pouco faladas ou nem faladas. Então, como campanhas, guias, legislação, monitoramento. A Mônica acabou de falar sobre legislação. É uma coisa super importante e a gente viu isso de forma muito tímida nas proposições. E, além disso, a gente observou que alguns temas nem foram tocados por nenhum desses fóruns que nós discutimos, que foi: nada veio sobre a Agenda 2030, sobre os ODS, nada sobre doenças respiratórias, e a gente trabalha, hoje pela manhã, o Eduardo Macário pôde falar que a gente tem a proposta de trabalhar a agenda que era 4x4, 5x5 agora, que é as 4 doenças crônicas, 4 fatores de risco, a gente está ampliando um. E as doenças respiratórias são uma dessas doenças, e a gente não recebeu absolutamente nada sobre as doenças respiratórias. Acidentes, exceto alguma coisa de acidente de trânsito, também não tinha nada, ambientes protegidos nada, saúde sexual e reprodutiva nada, e bullying. Aí o que a gente fez? A gente foi analisar, e aí finalizou todo esse trabalho mais ou menos em dezembro, quando a gente recebeu todas as contribuições, fez todas essas avaliações,
E aí, internamente, dentro da CGDANT, a equipe técnica foi, então, olhar os best buys a nível mundial. E aí a gente pôde encontrar sobre o tabaco, álcool, alimentação e na atividade física. E aí, dentro de 60 evidências que a gente identificou, e aí aqui tem a organização, como é que a gente viu isso, a gente foi e pôde transportar também para essa proposição de plano. Então, esses acidentes, né, para além dos de trânsito, nós não encontramos à luz dos best buys, mas violência, seja criança, adolescente, violência juvenil, nós colocamos e abordamos agora como proposta de linha de cuidado e a partir de diretrizes clínicas, assim como violência contra as mulheres e suicídio. Então, a partir disso, nós fizemos uma análise também do plano vigente, 2011-22, identificamos que 34 propostas, já que estão contidas nele, tem potencial, né, de atualização, da pertinência, da meta, alguma coisa nesse sentido, para compor também o plano de Dante. Então, as mudanças, após todo esse mapeamento, né, nós temos o resultado, uma versão desse plano. Então, depois que colocamos esses best buys, a gente aumentou bastante, foi de 92 propostas para 125. A gente pode observar nesse gráfico que a vigilância em saúde, promoção da saúde está bem robusta. A prevenção, a gente ainda tem pouca proposta para isso. E os temas que não apareciam passaram a aparecer, a serem incorporados, e também os best buys incluídos. E agora a gente ainda tem, então a gente está nesse ponto, foi mais ou menos quando começou toda essa questão da pandemia, e a gente teve que parar, porque a Secretaria de Vigilância em Saúde está trabalhando muito em função, né, do coronavírus, do Covid, e aí a gente está um pouco parado nesse momento, porque agora o próximo passo seria retornar para todas as áreas técnicas do Ministério da Saúde e as áreas externas envolvidas, né, em todos esses fóruns que a gente chamou, para poder devolver esse material para que possa ter uma crítica. Depois disso, uma oitava etapa é a preparação e disponibilização da versão desse plano para consulta pública, e aí eu reforço que a contribuição da sociedade civil é fundamental, vai ser fundamental nesse momento. Depois nós vamos sistematizar tudo isso, né, o que vier, as duplicidades, as pertinências, evidências, tudo isso. E depois vamos, então, fazer as pactuações necessárias na tripartite, bipartite e assim por diante, e aí vamos poder publicar o plano. Bom, era o que eu queria mostrar para vocês, era esse trabalho que a gente está fazendo. É um trabalho bastante intenso, a equipe toda ficou muito envolvida com isso, mas a gente teve muita contribuição e está com a expectativa de que a gente vai poder contribuir ainda mais quando a gente colocar as metas, né, os objetivos, para poder andar e evoluir ainda mais no enfrentamento desse problema de saúde pública. Eu agradeço a participação e o convite mais uma vez.